Amém? Eita, Jesus precioso, irmão. É maravilhoso. Convido os irmãos a nós abrirmos a nossa Bíblia em Neemias, capítulo de número 2. Coloca ali, meu amor. Neemias, capítulo de número 2, versículo 1 ao verso 6. Neemias, capítulo de número 2, versículo 1 ao 6. Oi? Maravilha. Está não? Bom, diz assim o texto bíblico. Neemias, capítulo de número 2, versículo 1. O tema que eu quero dar a essa leitura é o amor real. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Até então, eu nunca tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus, ao Deus dos céus, e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Vamos falar o último texto, só o último versículo. Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. 1, 2, 3. Marquei. Vamos lá? Aqui não. Aqui está diferente, aqui eu estou lendo na NVI. Então vamos ler o que está lá. Ele perguntou. Não. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria? E eu disse, o próximo texto, 7, amor. É por isso que está faltando aqui. Então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província, com instrução para que me deixassem passar até chegar à região de Judá. Rapaz, deixa a diferença aqui. Se você puder colocar NVI aí, meu amor, essa versão é NTLH. NVI, deve ter aí, para que nós falemos a mesma coisa. Tem, filha? Não? Então, tá bom. Mas aqui, então ele fala comigo aqui. Marquei, 1, 2, 3. Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A coisa mais interessante que eu achei desse texto, irmão, é a palavra Nissan.
quando eu comecei a ler esse texto pela manhã, eu falei, no mês de Nissan, encontrei ali alguns paralelos interessantes. Jesus foi sepultado no mês de Nissan. A Páscoa aconteceu no mês de Nissan. Várias coisas importantes aconteceram no mês de Nissan. E eu fui ver por que isso. Porque todo mês de Nissan é o mês do recomeço. Você está aqui? Quando nós lemos esse texto, e quando eu comecei a meditar nesse texto, eu cheguei a vi Neemias, para que você entenda, Neemias era um homem rico, poderoso. Ele era escravo? Não. Ele era empregado do rei. E se você for ler a história dele, você vai ver que ele bancou a construção do templo, bancou o alimento dos homens que trabalhavam no templo, ele bancou com aqueles que estavam construindo o muro, ele bancou com seus próprios recursos, não permitiu que ninguém pagasse nada, não permitiu que os sacerdotes, que os levitas gastassem, ele fez questão de pagar. Então, demonstra que ele era uma pessoa de posses financeiras altas. Ele abandona tudo com um único objetivo, irmão. Ele soube que Jerusalém estava tudo destruído e que a casa, o muro estava derrotado, estava destruído, não havia porta, a situação estava ruim, o povo estava sendo explorado. Se você ler o livro de Neemias, você vai ver que o povo estava sendo explorado pelo próprio povo. Quando ele ouviu a notícia do seu irmão dizendo essas notícias, trazendo para ele essas notícias, ele ficou triste. E é aqui que eu entro. Quando você ama a casa de Deus, você fica triste em não ver uma alma sendo salva. Quando você ama o Senhor, você não abandona, você não vira as costas, você simplesmente, eu preciso fazer a obra de Deus. Por quê? Porque o Senhor é a coisa mais importante. Você está aqui? Se você tem a Ele como mais importante, Neemias tinha Jerusalém como a coisa mais importante. Eu quero dizer para você, não existe nada mais importante do que a igreja do Senhor. Porque aqui é o corpo de Cristo. Aqui se reúne o corpo de Cristo. Aqui se reúne o corpo de Cristo. E aqui está a presença de Deus. Então, quando houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E se Ele está aqui, nós falamos com Ele. E Ele responde o pedido. Você está aqui, irmão? Eu quero dizer que hoje é o dia mais importante da tua vida. É o dia do recomeço. Diga comigo, a partir de hoje, a minha vida vai mudar. Porque eu vou colocar a igreja em primeiro lugar. Irmão, quando você coloca a igreja em primeiro lugar, não é a alma. Porque você é a igreja. Você está aí? Você é a igreja. Então você valoriza a igreja, valorizando-se a si mesmo. Você honra a igreja, honrando a si mesmo. E quanto mais você honrar, quanto mais você valorizar, melhor será a tua vida. Sabe por quê? Porque a Deus começa a responder a tua oração. Você valoriza a casa de Deus. Você valoriza a Deus. E Deus responde a tua oração. Não foi o que aconteceu com Neemias e o rei? Ele não tinha necessidade nenhuma. Mas Deus olhou para ele e disse assim, Neemias, por que você está triste? Você não está doente? Tem alguém doente aqui? Tem alguém doente? Se está doente, hoje vai sair curado. Se tem doente, vai sair curado. Porque Deus está neste lugar para curar e operar o milagre. Se você tem uma necessidade hoje, ela será suprida. Hoje é o dia que as portas vão se abrir sobre você. Porque hoje chama-se o dia do começo. O dia do recomeço. Diga comigo bem forte, eu vou recomeçar. E a bênção de Deus será derramada sobre a minha vida e o Senhor responderá a minha oração. Se é verdade, glorifica a Deus. Ficamos de pé e vamos orar ao Deus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus,
Estamos na tua presença nesta noite. Estamos diante de ti, Pai. Como Neemias foi ao rei, nós vamos a ti. Senhor, venha sobre nós com a tua glória. Usa o pregador, usa o louvor. Usa, Senhor, cada momento deste culto. E recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Pois na tua presença há abundância de alegria. E é por isso que eu digo, Pai, te louvarei. Não importa mais você, adorarei. Adora a Deus. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Aí eu digo mais, ó. Tu quer? Cante com alegria. Aonde? Junto aos teus pés. Oh, que prazer maior. Que prazer maior não há. Do que? Que me render. A bênção do Senhor está sobre a tua vida. A bênção do Senhor está sobre a tua vida.